A todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E no nosso programa nós temos visto a Bíblia de uma maneira cronológica, analisando os fatos aqui e extraindo a revelação que vem do Senhor Deus. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra e nós estamos aqui com esse episódio que é a Páscoa. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos dando sequência aos nossos estudos, né, pastor Alex? Já passamos pela história de Moisés, aqui agora nesse momento já estamos na travessia, na saída do povo de Israel do Egito. E como preparativo para a saída do povo de Israel, Deus revela e mostra que fosse feita a Páscoa, né? Que o povo se reunisse, se preparasse, que aquela seria a última noite deles na terra do Egito. Até mesmo figurando o que está acontecendo profeticamente com a igreja hoje, né? Para nós podermos dar sequência, eu gostaria até aqui colocasse o quadro do texto que nós vamos dar início e fazer a leitura. Está em Êxodo capítulo 12, verso 3. A palavra do Senhor diz assim, olha: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, nós vemos aqui agora, o Senhor reúne as famílias, prepara o povo em uma só casa, né, ao redor do cordeiro. O Egito estava falido, vamos assim dizer, destruído. Os próprios sábios de Faraó chegam até ele e dizem: olha, você não percebe que o Egito está destruído? Porque as 9 pragas já haviam vindo sobre o Egito, né? A praga sobre os animais, a praga sobre o campo, sobre as pessoas doentes, né? E agora essa seria a última, a praga da morte dos primogênitos. Enquanto o Egito estava destruído, agora no momento da saída, a orientação era o povo estar preparado, né? É interessante isso. E até para você que nos assiste, quando nós falamos em Páscoa, né, hoje nós temos essa palavra está relacionada às vezes a um festejo, né, que é salutar as pessoas, elas festejarem, mas a Páscoa ela tem um sentido muito mais profundo do que às vezes as pessoas conhecem hoje, né? A palavra Páscoa no hebraico, né, transliterada é Pesach, né, que é passar por cima, né? Porque nós vamos ver isso aqui, né? O anjo da morte iria passar por cima do Egito ali, sobre as casas, e haveria um juízo ali, né, sobre os primogênitos. Mas é interessante que também quando se fala em Páscoa, se fala de uma passagem também por cima, porque é a passagem da escravidão para a libertação, né? Então é interessante, você falou aí, me fez lembrar que você falou assim, o Egito estava destruído. E hoje nós podemos até fazer essa análise, né, e você que nos assiste também, e ponderar como está o mundo hoje, né? Será que o mundo hoje, né, toda a estrutura da humanidade, ela é semelhante ao Egito nessa questão de estar destruído, né? Questão dos conceitos morais, da família, o homem perto de Deus. Como é que está o mundo hoje? O mundo está vivendo a mesma coisa, né? Sim. É destruído com os juízos, né? Justamente. O mundo hoje está completamente corrompido, completamente destruído dos valores verdadeiros, né? Interessante porque, assim, enquanto Moisés estava conversando com Faraó, Faraó fez de tudo para segurar o povo, porque Faraó não queria que o povo saísse. Faraó quer deter o homem no Egito. Assim, o mundo, o adversário, quer prender o homem ao mundo, né? E uma das últimas propostas de Faraó
foi que o povo fosse, mas deixasse a oferta, deixasse os animais, os cordeiros. Quer dizer, o homem pode ter tudo, tem família, mas se perdeu o sacrifício, se perdeu a comunhão, se perdeu a condição de ter o seu relacionamento com Deus, ele perdeu tudo. Perde tudo. E o mundo hoje está vivendo essa situação. Tem tudo, tem toda uma estrutura, tem riquezas, tem amparo, tem tudo, mas perdeu o relacionamento com Deus. E se perdeu o relacionamento com Deus, está destruído. E interessante que o texto ele chama muita atenção, porque quando nós olhamos cronologicamente a Bíblia, nós vamos ver a figura do animal e do cordeiro aqui especificamente, que é usada por Deus como um escape para o homem. Sim. Desde Adão, quando o Senhor ali, ele mata o animal e usa as peles ali para cobrir o homem da sua nudez. Aí nós passamos para o Isaac, que ele viu ali a morte, ele seria sacrificado, mas agora um cordeiro, um carneiro iria substituir a sua vida, né? E nós vamos ver essas passagens, né? O pacto de Abraão com o Senhor, na hora que a promessa é renovada ali, o animal é partido ali. Então nós vamos ver sempre esse escape. E nesse momento aqui tão especial, a ordem era que cada um tomasse para si, né? Segundo a casa, ou seja, era uma coisa pessoal, sim, o cordeiro. Então é até um apelo, no bom sentido da palavra, do Senhor, para que hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, você tenha um escape. Que escape é esse? É tomar para si, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, o cordeiro, que é a pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, se a família fosse pequena demais para um cordeiro, que chamasse o vizinho. E esse é o trabalho da igreja, porque Jesus, a grandeza da salvação, a glória da bênção do Senhor, daquilo que Ele tem operado na nossa vida, é algo grandioso, é glorioso. Por isso que a igreja, ela sempre convida, vem se alimentar do Cordeiro conosco. Isso. O convite da igreja é justamente este, né? Venha participar desta salvação, porque nos lares que havia o Cordeiro, como você disse, haveria escape, haveria salvação, o anjo da morte não o atingiria, e hoje os lares que vivem na presença do Senhor têm a preservação, têm a comunhão, têm a paz, né? Porque nós somos pequenos para um grande amor, tão grande salvação. Uma tão grande salvação. Exatamente. Mas dando prosseguimento aqui, eu gostaria que colocasse uma tabela no quadro, que vai mostrar aqui, pastor Roberto, toda a parte cronológica, né, desse período, né? É interessante para você que está nos assistindo, quais os capítulos que você vai ler na Bíblia, quais os capítulos se referem a isso. O livro de Êxodo, do capítulo 10 e o capítulo 12, né? Não é citado o capítulo 11 aqui, porque nós vamos pegar só os fatos cronologicamente aqui. Então, está na tabela ali, do dia 3 ao dia 5, entre o dia 3 e o dia 5 de abril de 1462 a.C., a praga das trevas, né? Densas trevas sobre o Egito, né? Sim. A Bíblia relata que as pessoas não podiam nem se mover, né? Eram trevas tão densas que podiam até se tocar, né? Mas o detalhe ali que chama a atenção é que na casa dos hebreus, né, na casa do povo que era escravizado ali, que estava aprisionado, estava sob o jugo de Faraó, havia luz, né? O grande detalhe para nós, e é uma experiência até para você que nos assiste, que nesse mundo, né, em trevas, onde a falta da revelação, da presença do Senhor na vida dos homens, para aquele que tem uma experiência com o Senhor, para aquele onde que o Cordeiro está presente, a luz. A luz ali, né? As trevas palpáveis é porque é percebida, né? As pessoas percebem, as trevas são tão densas hoje espiritualmente, se percebe, né? Se sente, né? Se sente. O resultado disso, né? É a frieza, é a angústia no coração do homem. Então, tudo isso é resultado disso. No dia 6 de abril de 1462, a resposta ali de Moisés, né? A última resposta de Moisés diante das propostas de Faraó. Porque toda vez que Moisés ia com Arão até Faraó e solicitava ali, olha, Deus ordenou que o seu povo saísse para sacrificar no deserto. Havia uma proposta de Faraó. Sim. A primeira proposta, olha, adora nessa terra.
Você não precisa sair do Egito para sacrificar a Deus. Mas essa é a proposta desse mundo, às vezes. É o homem que não precisa mudar de vida ou deixar esse mundo para adorar a Deus. Pode continuar vivendo os mesmos hábitos, exatamente. as mesmas velhas coisas do pecado, do mundo. Exatamente. Não há acordo com Deus. Moisés vai novamente e a proposta fala, olha, vocês podem ir, mas não vai muito longe não. E ora por mim. Então, olha, você pode até ir para um culto, você pode até ter uma Bíblia, mas você não precisa se desligar do Egito. Mas essa não é a experiência. O que Deus quer é que o homem se desvincule daquilo que o escraviza para que ele possa caminhar para uma eternidade. Sim. Volta lá e novamente a proposta de Faraó. Olha, quem é que vai? Vá só os homens e fique as crianças e as mulheres aqui no Egito. Só vá os homens sacrificar. Mas era o quê? Agora você já vê um projeto de quê? Sobre a família. Sim. De separar a família. A família não precisa servir a Deus toda. O seu filho não precisa ir, a sua esposa não precisa ir. Então nós já vemos aqui o olhar de Faraó ali como aquilo que vem hoje sobre as famílias. Famílias que não são completas na plenitude de servir a Deus. Mas Deus ele tem um desejo de quê? É que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E com isso também faria com que o povo retornasse. Né? Se as esposas, as crianças permanecessem no Egito, eles teriam que retornar. Esse era o intento de Faraó. Em todo o momento, a proposta de Faraó era segurar o povo, não deixar o povo sair. Exatamente, continuar com a escravidão, né? Sim. E no dia 8 de abril, Moisés recebe as instruções para a Páscoa, né? Esse tema que nós estamos falando aqui, o tomar o cordeiro, o passar o sangue nas vergas, nos umbrais das portas, para que houvesse o livramento dentro das casas ali, para que o primogênito ele não morresse. Todos os primogênitos no Egito, desde o animal até os homens ali, o filho mais velho, né, nascido ali, ele iria sofrer esse dano da morte, mas na casa que houvesse a marca do sangue, haveria o livramento. Né? No de 10 a 14 de abril, a obediência do povo, ou seja, o povo recebe esta orientação, né? Toma o cordeiro, cuida do cordeiro, sacrifica o cordeiro, passa o sangue nas vergas das portas e o povo vai ver esse resultado. Né? Então é a mesma instrução hoje para as nossas vidas. Né? É o mesmo conselho de Deus. Quando o homem ele recebe esse conselho, ele vai viver essa experiência. Né? E no dia 15 de abril é a morte dos primogênitos, de 1462 a.C., e também no próprio dia 15, né, após a 10ª praga, o povo ele sai do Egito. Mas é interessante, pastor Roberto, que há um detalhe em como comer a Páscoa. Né? Sim. Como que comer o cordeiro, viver aquele momento ali, não era de qualquer jeito, né? Havia toda uma instrução, mas também algo profético, né, espiritual para a vida do povo, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. A Páscoa seria até o próprio preparo para a saída, né? Eu gostaria que colocasse o próximo quadro. O texto diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta festa, que se tornou uma festa posteriormente, né, por estatuto perpétuo, né, essa saída, agora esse preparo da saída do povo de Israel, tem uma riqueza muito grande, pastor Alex, dos detalhes, que a gente pode pontuar aqui, porque eles representam aquilo que a igreja vive hoje, nesse momento da saída. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui, que até não está no texto aqui, que em primeiro lugar, que esta festa era feita em família. Quer dizer, a família reunida não era uma pessoa isolada, mas esse preparo era em família. É a posição da igreja hoje.
né? Nós vivemos hoje uma vida em comunhão. No partir do pão, vivendo ligado à igreja, no corpo, né? Então, a saída não vai ser do corpo, do povo do Senhor. E o Cordeiro, a figura central ali, né, da Páscoa. Quer dizer, você tinha as orientações, né, que seria um cordeiro que seria sacrificado, morto ali, né, teria que ser de 1 ano e sem defeito. Assim seria, né, sacrificado o cordeiro e eles o comeriam. Havia orientação, né, que o cordeiro não poderia comer dele nada cozido, seria assado no fogo. Assado no fogo, como diz a palavra, né? Com ervas amargosas, pães asmos, quer dizer, que é o pão sem fermento. Cada um desses detalhes tem uma aplicação que nós podemos abordar, né? O assado no fogo, pão asmo, ervas amargosas, como diz o texto, né? Comer apressadamente, cajado nas mãos, cingidos, né? Quer dizer, pronto para a saída. Né? Então, nós vivemos esse alimentar hoje, né? Esse preparo, porque a igreja, assim como Israel estava vivendo a última noite, aquela seria a última noite, eles iriam sair ali, né? E hoje nós vivemos este tempo. Exatamente. O tempo da noite profética. As trevas, como você disse, as trevas espirituais que estão no mundo hoje, mas a igreja tem a luz e está preparada para o arrebatamento da igreja, né? À meia-noite, como diz a palavra, né, da parábola das 10 virgens, à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Então a igreja, ela está preparada para a meia-noite, o momento do arrebatamento, né? Ao iniciar de um novo dia, uma nova etapa. Por isso a meia-noite é a hora que inicia um novo dia. Encerra o tempo das trevas, agora uma nova etapa, um novo dia se inicia. É interessante que o texto traz também que comer o cordeiro por inteiro, né? Sim. Pés, cabeças, fissuras, né? Aquilo que estava tendo. Fala de uma mentalidade, né? Dirigida pelo Senhor. Os pés, uma nova caminhada. As fissuras, aquilo que estava no interior, que somente o Espírito Santo pode revelar os mistérios, né? Sim. É um homem transformado, mudado. E o detalhe aqui também, os vossos lombos cingidos, né? Essa expressão, o que era o lombo cingido naquela época? Você pegava a barra das vestes, né? Tanto os homens como as mulheres ali usavam vestidos, né? E se amarrava a ponta das vestes nos cintos. Para que isso? Para facilitar a mobilidade, para que pudesse ter muita mobilidade na saída, facilidade. E os vestidos não iriam tocar mais o chão, né? É uma santificação, é o desapego às coisas desta vida, né? Sim. Não estou mais ligado à terra do Egito, né? Mas agora eu vou para uma nova caminhada com Deus. Os vossos sapatos nos pés, né? Calçados com o Evangelho, né? Uma nova caminhada no caminho que é Jesus. E o texto, o vosso cajado na mão. E o cajado ali ele tinha toda uma história, por quê? Porque o Senhor já fala com Moisés lá na sarça, olha, você vai falar com o faraó, mas leva o cajado, porque eu vou fazer os sinais através do cajado, né? Então mostra que a direção do Espírito Santo. E o cajado ele servia para dar o quê? Mobilidade e estabilidade. A caminhar era um deserto, estava tudo em trevas. Sim. Como é que você iria enxergar o caminho? Era o cajado ali que ia mostrar aqui. Há um buraco à frente, há uma pedra, há um arbusto ali que eu posso me tropeçar. Então, a operação do Espírito Santo hoje na vida da igreja é o mesmo sentido. Nos dá segurança. Nos dá segurança, nos dá estabilidade, porque é Ele que vai à frente, revelando os mistérios, mostrando todas as coisas. Então, tudo isso ali acontece. Sim. E o que chama a atenção também aqui é a expressão apressadamente, né? Nós estamos vivendo um período que chama o princípio das dores, né? O tempo do breve. E o Senhor ele tem pressa em salvar.
Sim. em alcançar a vida do homem. Mas não pode perder tempo nessa hora, né? Se deter e deixar o tempo passar, deixar para amanhã, postergar, às vezes, as decisões, uma busca ao Senhor, né? Apressadamente, viver esse momento da saída, porque a ordem, ela virá, a volta do Senhor será a qualquer instante, né? Então, a Bíblia diz, é como um ladrão da noite, né? Então, o homem está pronto nessa hora, né? Exatamente. Mas há muita coisa, né? Há muitos detalhes que, por certo, na hora que você estiver lendo essa passagem, Deus ele vai se revelar e vai te dar muitas experiências. Sim. Mas o nosso tempo aqui é curto, né? E nós já estamos chegando ao final desse episódio sobre a Páscoa, né? Que fala da passagem da escravidão para a libertação. E eu gostaria de deixar um texto aqui, que está também no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 51. E esse texto nos diz assim: e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, é interessante que eu me lembrei do momento da crucificação ali, que o malfeitor, haviam 2 malfeitores ali, um de cada lado do Senhor Jesus. Um ignora a pessoa do Senhor Jesus ali, né? Questiona: se tu és Deus, desce e salva a ti e a nós também. E o outro malfeitor ali, cai um temor sobre o coração dele, porque ele estava diante do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que foi morto na Páscoa, nessa Páscoa nós estamos falando, ele estava sendo morto ali. Sim. O mesmo livramento estava sendo dado ali para nós, né? Por isso que nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, nós vivemos essa experiência. É o sangue na porta, né? E ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim, né? Quando entrares no teu reino. E Jesus ele olha para aquele malfeitor e diz assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse ainda hoje, né, no mesmo dia, é a palavra que nós queremos deixar para você aqui neste episódio. Hoje Deus ele pode operar uma bênção na sua vida, né? O Senhor ele pode te tirar do Egito, da escravidão, e você viver uma experiência com o Senhor. Nós estamos encerrando, né, este episódio. Queremos te dizer e te convidar a assistir os episódios anteriores, né? A viver essa experiência, a viver a programação da TV Manaim. Compartilhe, envie aos seus familiares, aos seus amigos, para que cada um possa viver esta bênção. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos, irmãos.